Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Davi Reginato, sou aqui da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e hoje, nesse pequeno documentário, eu quero falar com vocês e demonstrar através de um instrumento musical que é símbolo do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, que é o acordeon. Esse projeto é financiado pela Lei número 14.017 de 2020, juntamente com o decreto número 140 de 2020, aqui do município de Passo Fundo, a Lei Aldir Blanc. A maior questão sobre esse instrumento musical é qual é o nome dele mesmo, porque muita gente chama de sanfona, outros chamam de gaita, outros chamam de acordeon, outros chamam de acordeão. Qual é o nome do instrumento? O nome científico do instrumento é acordeon. O nome geral, o nome chamado nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países da Europa, todos é acordeon. Como o nosso país tem uma extensão territorial muito grande, a gente tem muita cultura dentro do mesmo país. No norte do país, no nordeste, mais para a região norte do país, no centro do país, esse instrumento é conhecido como sanfona. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um outro nome para o mesmo instrumento, que é a gaita. Que lá para cima, a gaita é conhecido como harmônica, que é a gaita de boca, que também é um instrumento de palhetas, assim como o acordeon. Mas para a gente não criar intriga entre o país, o nome oficial dele é acordeon. Vamos falar um pouquinho da história desse instrumento. Para a gente começar a falar sobre o acordeon, a gente tem que falar dos anos de 2.700 a 3.000 anos antes de Cristo, para falar do precursor do acordeon, que é o sheng, que é esse instrumento aqui, ó. Esse instrumento aqui, ó, que é o sheng. Esse instrumento tem 3.000 anos. E como vocês podem ver, esse instrumento é feito por um luthier de acordeon aqui de Passo Fundo. Ele fez para que a gente pudesse demonstrar. Então, o que é esse instrumento? Como que ele funciona? Ele é um instrumento que tem um cano onde você consegue soprar dentro dele. E diferente da flauta transversal, da flauta doce, que são instrumentos que também você se utiliza dos dedos para tocar, dentro de cada tubo desses existe uma palheta, que é esse símbolo aí que vocês vão ver agora. Essa palheta é fixada em cada um desses canos aqui. E quando você sopra neste cano, essas palhetas vibram. E o ar que está aqui dentro faz então essas palhetas vibrar e emitir o som através dos buracos que tem no instrumento musical. Tá, mas qual é a diferença então da flauta, que também tu retira o dedo ou tu aperta o registro do instrumento, da flauta, por exemplo, o registro da flauta e sai o som. Esse aqui tem palhetas, ou seja, cada palheta vibra sozinha. Se eu tirar, por exemplo, se eu colocasse o dedo aqui e tirar 2 dedos, 2 palhetas vão vibrar, então 2 sons vão sair ao mesmo tempo, coisa que às vezes, ou até mais, 2 sons, 3 sons, 4 sons, coisa que a flauta, por exemplo, não faz. Então, ele é um instrumento de palheta, essa é a grande diferença do sheng. Então, é um instrumento aerofone, né, que é trabalhado com o ar, a gente sopra para fazer o som vibrar dentro dele, só que tem essa característica que são as palhetas que fazem ele vibrar e sair o som. Esse aqui é o precursor do harmônio, do acordeon, da gaita de boca, da gaita de fole, de todos os instrumentos que tem palheta. Esse aqui é considerado o instrumento precursor, ou seja, aqui está o motor de todos os instrumentos, o sheng. Falando da história do acordeon, ele sai da China. Pensa, tudo historicamente não acontece isolado e as coisas não acontecem só por acontecer. Tudo tem relação. Quando a gente fala de história, tudo tem relação. Então, desde a criação do primeiro instrumento, desse precursor do acordeon, que é o sheng, até ele passar lá para a Rússia, né? A gente tem aí um período de mais ou menos 4.000 anos. Um pouco mais, um pouco menos de 4.000 anos. Então, esse instrumento vai se desenvolvendo, vai passando. Depois da China, esse instrumento vai para a Rússia, para a cidade de São Petersburgo. Mas não é da Rússia que eu quero falar. Eu quero falar quando esse instrumento chega na Europa. Aí que nós começamos a trabalhar a questão do instrumento acordeon de verdade, tá? Então, esse instrumento se transforma em vários outros instrumentos, vai se desenvolvendo, mas o sistema é o mesmo. Ele chega na Europa
chega por um cara chamado Christian Friedrich Ludwig Buschmann. Quem que é esse cara? Ele é um fabricante de instrumentos. Ele é o precursor e o criador da gaita de boca. Para quem conhece a harmônica, é um instrumento linear, assim, onde as palhetas ficam fixas em cima de uma estrutura de metal e os mesmos orifícios ficam na frente da gaita de boca, como vocês podem ver aí na foto, e através do sopro, cada buraquinho desses que você sopra sai um som diferente. Se você soprar em 2, sai 2 sons diferentes, soprar em 3, 4, assim vai indo. E cada sopro ou cada pulsação da tua respiração que tu coloca dentro desse instrumento, você gera uma nota. E o que ele fez com esse instrumento de palhetas livres, digamos assim? Ele pegou e transformou num brinquedo. E através desse brinquedo, ele colocou um folezinho no meio. Pegou essas palhetas, colocou de um lado, colocou um fole no meio e colocou uns botões do lado esquerdo, tá? E criou o primeiro que, digamos assim, a primeira coisa que a gente vai, parece um acordeon. O primeiro intuito, assim, a primeira imagem que a gente vê e que parece um acordeon. Para a gente se situar historicamente, no ano de 1822, como eu estava falando, o Buschmann criou esse instrumento que, colocado um fole no meio, se tornou um instrumento infantil, um instrumento de brinquedo. 8 anos depois, esse mesmo instrumento e essa formação, lembrem, toda a história do acordeon sempre tem alguém que coloca a mão, mas a gente fala daqueles que a gente consegue encontrar historicamente. Vai para a mão 7 anos depois, então mais ou menos 1830, 1829, 31, essa época aí, vai para a mão de um cara chamado, um austríaco, chamado Cyrilo Damian, ou Cyril Damian. O que ele faz? Ele constrói um instrumento rudimentar, de palheta livre, que é o nosso precursor do acordeon. Veja a foto aí. Então, ele já tem os botões do lado direito e já tem os botões do lado esquerdo. Ele coloca 4 botões do lado esquerdo. E olha que interessante. Esses botões do lado esquerdo, você tinha, em vez de uma nota apenas, você tocar, apertar o botão e sair uma nota apenas, não, saía um acorde. Aí que se criou o nome de acordeon, ou seja, um instrumento que apenas com um botão você consegue criar um acorde inteiro. Para quem não conhece o que é acorde, o que é harmonia em música, um acorde é um acúmulo de sons, ou seja, são sons tocados simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, um baixo do acordeon que a gente tem hoje e que o Cirilo começou a criar naquela época, você tocava um botão e saía 3 sons, ou seja, era a formação de um acorde. Por isso, o nome é acordeon. Uma curiosidade, esse Cyrilo Damian detém a patente do acordeon. Então, ele é historicamente ou registrado como o criador do instrumento que hoje a gente tem chamado acordeão. Claro, rudimentar, digamos assim, um pouco mais primitivo, mas ele detém a patente do acordeão. Então, a gaita veio da Itália, veio da Alemanha, veio da Áustria, veio da China. O acordeão é resultado de uma quantidade de povos e uma quantidade de culturas e uma quantidade de relacionamento que esse instrumento passou para lá, passou para cá, passou para lá, e também, claro, a demanda e a necessidade de um instrumento completo, ou seja, cada pessoa que pegou esse instrumento foi colocando o seu conhecimento musical, o seu conhecimento construtivo, o seu conhecimento mecânico, porque o acordeon ele é um instrumento mecânico, assim como um carro, ele é um instrumento mecânico, ou seja, você toca uma tecla, aciona uma haste, levanta uma sapatilha, vibra uma palheta. Então ele é um instrumento mecânico. Através do acionamento de uma coisa, a gente consegue produzir o som nele. Vamos falar um pouco de quando esse instrumento veio pro Brasil, tá? Vamos sair lá da Itália. Pensa, então nós estamos no ano de 1830. Historicamente falando, o acordeão chegou no Brasil com a imigração europeia. Ou seja, a imigração dos italianos, dos alemães, de todos esses povos que vieram para cá. A gente dá um pouco de ênfase na cultura alemã e na cultura italiana para trazer esse instrumento aqui para o Brasil. Então vieram várias marcas, vieram vários instrumentos diferentes, vieram alguns com botões, outros com tecla, outros com 120 botões, com
80 botões, independente do instrumento que veio, vários instrumentos vieram para cá que tinha a mesma denominação de acordeon. Ele ficou muito famoso aqui no Brasil mais ou menos na década de 50. Por quê? Porque essa época era muita produção de instrumento aqui, e no Brasil a gente tinha 65 fábricas de acordeon e 52 dessas estavam aqui no Rio Grande do Sul. Exportava para Chile, para Argentina, para Uruguai, para o Paraguai, para as Guianas, para outros países com essas fábricas aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente veio da China, passou para a Rússia, passou para a Alemanha, foi para a Áustria, foi para o Brasil e agora nós chegamos no Rio Grande do Sul, nosso tão amado estado. Como é que começa aqui? Então a imigração italiana vem para o Brasil e existem inúmeras pesquisas que eu fiz e muitos dizem que tal instrumento veio primeiro, tal marca veio primeiro, tal família começou a fabricar primeiro. A gente tem assim uma questão muito vasta aqui no Rio Grande do Sul para saber quem foi o primeiro fabricante de acordeon. Muitos dizem que os primeiros fabricantes de acordeon aqui foi a Savoia. Outros dizem que foi Somenzi, a família Somenzi. Mas vamos tirar esse intuito de discutir quem foi o primeiro e vamos falar de gaita. Vamos falar da família Somenzi. Mais ou menos em 1923 tinha uma loja de gaita aqui no Rio Grande do Sul e também tinha uma loja de concertos de joias. Olha que interessante, uma loja de joias e acordeon. E em 1923, Luigi Somenzi recebe a família Todeschini. Mais especificamente, um cara chamado Luiz Mateus Todeschini. Esse da foto aí. Ele começou a trabalhar ajudando Luigi Somenzi a consertar os acordeons. Então, depois de uma época, mais ou menos na década de 30, falece o Luigi Somenzi e toda a experiência que o Luiz Mateus Todeschini teve com essa construção e essa fabricação e esses concertos de acordeon, em 1939 ele funda a Acordeons Todeschini Companhia. Em 1947, com a ampliação da fábrica, mudou o nome para Acordeons Todeschini. Com esse conhecimento então que o Mateus deteve junto com o Luigi Somenzi, ele funda a Todeschini, que é a nossa rainha do fandango, muito conhecida. E por que ela ficou tão conhecida assim, a Todeschini? Por que eu estou dando ênfase nesse instrumento musical que é o acordeon e da marca, né, Todeschini? Porque foi uma fábrica muito famosa aqui no Brasil e ela foi divulgada muito pelos artistas. Então se criou muito gosto. Vocês podem ver aí essa primeira foto, então Teixeirinha junto com a Mary Terezinha e a Mary Terezinha com uma Todeschini no peito, né? Quem não conhece o Teixeirinha e a Mary Terezinha, o rei do disco. Outra foto aí, o grande rei do baião, Luiz Gonzaga, também com uma Todeschini branca no peito. Então, olha só, o instrumento está desenvolvido do Brasil. E mais uma foto para vocês dos eternos irmãos Bertucci, também com 2 acordeões Todeschini no peito. Quem conhece sobre música ou quem conhece do acordeon sabe que essas 3 pessoas, os Bertucci aqui no Rio Grande do Sul, o Luiz Gonzaga lá no Nordeste e o Teixeirinha junto com a Mary Terezinha aqui também no Rio Grande do Sul, tiveram uma importância muito grande. Inclusive eles mesmos iam nas fábricas, eles mesmos iam na fábrica e muitas vezes montavam o acordeon do jeito que eles queriam. Principalmente os irmãos Bertucci. Eram os palpiteiros, digamos assim. Eles chegavam e diziam, não, eu quero um instrumento um pouco mais grave, um pouco mais agudo, eu quero uma palheta mais para cá, eu quero afinado em tanto, afinado mais para cá, 120 baixo, quero distância de teclado. Eles ajudavam essa construção do instrumento. Então, olha só, uns artistas, agora não mais construtores, mas os artistas também, eles como músicos gostavam do instrumento. Então, iam na fábrica e fabricavam o instrumento do jeito que eles queriam. E depois, claro, a fábrica também, ficou melhor assim mesmo, então começava a produzir o acordeon. Uma coisa interessante, que em 1960, então, de 1939, que foi o lançamento da fábrica, a 1960, abastecia todo esse mercado, daqui do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, do que tem fronteira do Brasil e do que não tem fronteira no Brasil. E pasmem, mas a Todeschini fabricava mais de 1.500 acordeons por mês. A fábrica tinha mais ou menos 500 funcionários. Então era uma fábrica muito grande, era uma demanda muito grande de instrumento que se precisava na época. Então o auge do acordeon aqui no Rio Grande do Sul e o auge das fábricas foi em 1960. Nesse período, como vocês sabem, tudo que chega no auge ou vai crescer mais ou vai afundar. E com pesar,
a partir da década de 60, do ano de 1960, o acordeão começou a perder um pouco de gosto pelo público, começou as vendas a diminuir, e em 1967 as vendas despencaram demais. E para manter a fábrica e para manter essa quantidade de funcionários que a Todeschini tinha, se começou então a fábrica da Todeschini, que hoje todo mundo conhece como fábrica de cozinhas, né? Então, na época, fábrica de cozinhas de madeira, hoje móveis sob medida, né? Então ainda é a mesma, digamos assim, a mesma vertente de lá. Então, em 1967 começou a se fabricar os móveis Todeschini. Em 13 de agosto de 1971, acontece um trágico acidente na fábrica da Todeschini e ela pega fogo por mais ou menos 2 dias, como na foto. Então, aí a gente tem o fim dessa fábrica, que é a Todeschini. Então, tô aqui com um acordeão Todeschini no peito, já que a gente falou tanto desse instrumento. Esse aqui é um acordeão de mais ou menos da década de 40. Como é que a gente classifica os acordeões? A gente classifica por causa dos baixos, tá? A gente classifica por causa dos baixos. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 1, 2, 3, 4, 5. 16 por 5, 80. Então esse é um instrumento 80 baixos. A gente tem instrumento 96 baixos, 48 baixos, 120 baixos e por aí vai. Para mim começar a falar sobre esse instrumento para vocês, a primeira coisa que você tem que se deparar com esse instrumento é que tu tem um instrumento desse lado, aqui é um instrumento, o meio tu tem o funcionamento, que é outro instrumento, e aqui tu tem um outro instrumento. Notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, todas sustenidas, todas bemóis. Nós temos aqui e nós temos aqui. Só que, qual é a diferença daqui para lá? Que essas notas estão configuradas de uma maneira desse lado e essas mesmas notas estão configuradas de outra maneira desse lado aqui. Então, se eu colocar esse instrumento na horizontal, esse instrumento aqui é o teclado. Ele é idêntico ao teclado de um piano ou ao teclado de um teclado digital, digamos assim. A mesma configuração. Então você tem as notas naturais, que são as notas brancas. Esse acordeão, por causa da idade, as teclas já não estão mais brancas, mas estão amarelas. E os acidentes, as notas sustenidas e bemóis, em preto. Então, aqui tu tem um teclado. Tu tem um teclado como qualquer outro instrumento, como o piano no caso. Desse lado, a gente tem botões. Aí que tá... Se lembra que eu falei lá no começo do vídeo que existem botões no acordeão que eu toco apenas um botão e a gente forma acordes. Então, eles estão aqui. Eu tenho, se vocês observarem bem direitinho aqui, eu tenho 5 botões assim. 5 botõezinhos assim. O primeiro botão aqui, ele é uma nota só. Escutem. O segundo botão, percebam que ela é em diagonal, né? Para que a configuração... Por que o acordeão é em diagonal? Para que a mão da gente não precisasse ficar assim, atravessada. Então, para que a mão ficasse no sentido bom para ela, ela foi feita em diagonal. O segundo botão, então, a gente também tem uma nota apenas. A partir da terceiro botão aqui, a gente tem um acorde inteiro. Percebam a diferença, ó. Uma nota só, agora um acorde. Ou seja, mais notas sendo tocadas. Essa terceira fileira são os acordes maiores. A quarta fileira também nós temos um acorde menor. Um acorde maior, um acorde menor. A quinta fileira nós temos os acordes com sétima menor. Então, maior, menor e com sétima menor. Um acorde maior com sétima menor. Um instrumento 120 nós teríamos mais uma fileira de botões aqui, que são os acordes diminutos. Tá? Então, eu tenho um teclado de um lado, eu tenho os baixos do acordeão, tá? Que nem eu falei, as mesmas notas, só que em configurações diferentes.
vamos para as características desse instrumento aqui. Então, eu tenho a formação do teclado e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 botões desse lado. Para que servem esses botões aqui? Cada botão desse representa um timbre musical. Se vocês perceberem aqui, a gente tem violino, ou seja, ele tenta imitar o som do violino mesmo. No segundo, a gente tem o bassom, que é o registro mais grave do instrumento. No meio, a gente tem o som do acordeon, que é o grave e os dois médios, ou seja, todas as palhetas somadas. A gente tem aqui o clarinete, que também tenta imitar o som do clarinete. Ele é um som médio, por isso que a bolinha fica bem no meio. E aqui nós temos o bandoneon, que ele é o som grave e o som médio. Esse acordeon não tem o pico. Agora eu trago para vocês um acordeon um pouco maior, tá? Esse é um acordeon Pampiana, fabricado mais ou menos no ano de 2016, 2017, talvez. Entre 2015 e 2017 esse instrumento foi criado. Ele é um acordeon que vem da Itália, tá? É um acordeon importado da Itália. Vocês podem ver que ele é um pouco maior, ele tem mais registros, né? Ele tem mais baixos e aquilo que eu falei para vocês. Então, esse instrumento, em vez de 5, ele tem 6 fileiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse instrumento é um acordeon 120 baixos. Como eu estava falando do teclado, então a gente tem a questão dos registros do instrumento. Aquele é um acordeon um pouco menor. Esse, então, a gente tem mais teclado, tem mais registros. Outra coisa, para que servem esses dois botões aqui? Na fábrica da Pampiana, eles não mandam ela eletrificada. Ou seja, o que é eletrificada? É onde eu posso vir com um cabo, né? E eu posso transferir o som do instrumento dentro dela através dos microfones para uma placa de áudio, para um sistema de áudio PA, uma gravação em estúdio, eu posso fazer isso com ela. Ela é um instrumento acústico, mas ela pode ser eletrificada, tá? Então, no meio do instrumento a gente tem o fole, que é o que produz o som. Se eu abrir o fole sem tocar nenhuma nota, nada sai da gaita. Pode forçar, ela não sai nenhum som. Eu preciso pressionar uma nota para que funcione o som dela. Então, pressiona, funciona. Posso pressionar 2 notas, 3 notas, 4 notas e por aí vai. Posso pressionar todos os botões da baixaria para que saia som. Esse instrumento também a gente encontra registro na região dos baixos, que também é essa diferenciação ou essa qualidade de timbres que a gente tem. Então, vou demonstrar para vocês. O primeiro registro, um registro um pouco mais agudo. O segundo, já muda o som dele. O terceiro, o quarto, que é o registro geral dela. Quinto. Muda as características do som do instrumento. A partir disso, você me pergunta assim, tá, mas eu preciso tocar um lado, o outro lado, puxar o fole, tocar as notas certas, fazer o acompanhamento, tocar a melodia. Sim, é isso aí. É bastante coisa mesmo para fazer ao mesmo tempo. Então o acordeonista ele não faz uma coisa ao mesmo tempo. Ele não toca apenas um instrumento. Ele toca pelo menos uns 10 instrumentos ao mesmo tempo. Para vocês terem uma noção da função deles, da função de cada lado do instrumento, aqui a gente vai ter a melodia, ou seja, aquele som que você conhece. Então aqui que você vai desenvolver na tua cabeça, vai trazer para tua cabeça, essa é tal música, essa é a lembranças, essa música é tal música, é aqui. E com a parte dos baixos, a gente vai ter o acompanhamento. Ou seja, aqui a gente vai fazer o ritmo de vaneira, aqui que a gente vai fazer o ritmo de baião, aqui que a gente vai fazer o ritmo de bugio, o ritmo de shot. Então, se eu fizer um ritmo de valsa nos baixos, por exemplo, um ritmo de shot, o ritmo de vaneira, que é um ritmo muito difundido aqui no Rio Grande do Sul. O ritmo do baião. Uma milonga.
Ou um tango, aqui está apenas o ritmo e a harmonia. Mas a melodia da música, ou seja, para você identificar a música, eu tenho que tocar esse lado aqui. Por exemplo, vou tocar a música Lembranças para você, que é uma música aqui do Rio Grande do Sul, tá? Se eu tocar só os baixos, vocês não identificam que música que é. Agora, se eu tocar o teclado, sim. Agora, se eu tocar os dois juntos, vocês vão ver que vai ter melodia, vai ter ritmo e vai ter harmonia. Não é querer puxar a brasa para o nosso assado, que nem diz o gaúcho, mas o acordeon ele é um instrumento não o mais completo, porque eu acho que a desenvoltura da história não se faz dessa maneira. Mas o acordeon é um instrumento extremamente muito completo. Tu tem palhetas livres, tu pode fazer... Eu posso fazer ritmo nesse lado, posso fazer harmonia nesse lado, posso fazer melodia desse lado, posso fazer a mesma coisa nesse lado, posso fazer harmonia, posso fazer ritmo, posso fazer melodia desse lado. Um exemplo, por exemplo, de eu trocar a melodia do teclado para os baixos. Uma música chamada Shot Laranjeira, que é dos Irmãos Bertucci, foi recolhido pelos Irmãos Bertucci. Percebam que eu vou tirar a melodia do teclado e vou colocar para os baixos. E vou fazer harmonia no teclado. Baixaria. Teclado. Melodia para o baixo. Teclado. Então, eu consigo fazer melodia também com a baixaria. A função dela não é só acompanhar o instrumento, mas eu consigo fazer, claro, um trabalho um pouco mais desenvolvido de contrabaixo, eu consigo também fazer melodia aqui, melodia, acompanhamento, ritmo. Então é um instrumento muito completo. Tá? A didática dele e o ensino dele é um instrumento, para quem estuda ele, é um instrumento muito completo. Não existe como eu posso dizer assim, um auge. Nada na música existe auge. Eu sei tudo sobre o instrumento, eu sei tudo sobre gaita, eu sei tocar todos os... Não existe isso. Porque como a cultura é muito vasta e o instrumento está em muitos países, em muitas regiões, e determinadas culturas trabalham com ele de uma forma diferente. Aqui na região sul a gente tem uma questão de tocar um instrumento um pouco mais forte, mais puxado. Na região nordeste um pouco mais calmo, mas um pouco mais harmônico, mais harmonias, mais questão harmônica muito trabalhada, que aqui no Rio Grande do Sul muitas coisas a gente não encontra, a gente encontra... Um exemplo simples que eu acho que você já deve ter visto é a diferença do shot. A gente tem o shot lá no Nordeste, que é um shot um pouco mais, digamos, mais suavezinho, mais harmônico, que eles tocam mais ou menos assim. Desculpe os nordestinos se eu toquei muito gaúcho, né? Mas mais ou menos dessa maneira eles tocam um pouco mais harmônico, mais suave. E a gente não, a gente tem um costume de puxar o acordeão um pouco mais. A gente tem esse costume de querer fazer balanço de gaita e coisa. Então, determinadas culturas, como tu vai para a Itália, eles tocam de uma maneira, na Alemanha, na Rússia, em todos os países. Então a gente não tem um conhecimento assim geral de, eu sei todos os ritmos, todos os estilos. Não. O acordeão está muito difundido e é muito difícil tu conhecer todos os estilos que esse instrumento consegue atender. Bom, a gente falou tanto de história, agora eu quero falar um pouco da minha história com esse instrumento musical aqui. Eu comecei a aprender acordeon com mais ou menos 5 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. E por incentivo do meu pai, por incentivo da minha família, eu me dediquei a esse instrumento e muito depois vim a estudar. Então eu me formei em 2013
na faculdade, na Universidade de Passo Fundo, aqui me formei em música. Em 2017 fiz minha pós-graduação também em música, não no instrumento, mas em música, em pesquisa artística em música. E a minha pós-graduação foi uma pesquisa sobre esse instrumento aqui também, que é o acordeon. Eu quero falar para você, agora para você que quer estudar esse instrumento, que sempre teve o sonho, que acha que é muito velho, que acha que não tem dom, que acha que, porque meu pai, a gente tem que aprender gaita quando é novo, meu pai dizia que queria aprender. Não, vamos tirar tudo isso da cabeça da gente e vamos começar a pensar de uma maneira. Hoje eu leciono aqui em Passo Fundo e, pasmem, mas 80% dos meus alunos, 89% dos meus alunos são dos 60 anos para cima. E todos eles tocam. Uns um pouco melhor, uns um pouco menos, uns da sua maneira, outros com objetivo X, outro com objetivo Y. Uns leem partitura, outros não leem e tocam de ouvido de determinadas maneiras. Mas o instrumento acordeon, além dele ser um instrumento bastante difundido aqui, ele tem uma qualidade de, como eu posso dizer para vocês assim, ele tem uma didática musical muito legal. Então, para você que quer estudar esse instrumento que é o acordeon ou qualquer outro instrumento, 4 dicas para você. A primeira dica então, todo mundo pode estudar o instrumento. Qualquer pessoa, por mais nova ou mais velha que seja, ela pode estudar um instrumento musical. E existem 4 formas de você estudar esse instrumento. O primeiro é se você tem alguém na família que toca um instrumento. Eu tenho meu avô que tocava, meu pai que tocava, meu bisavô, meu tio que tocava esse instrumento, ou que tocava violão, ou que tocava qualquer instrumento musical. Mas vamos falar do acordeão. Eu tinha um tio meu que tocava acordeão. Legal, esse é o primeiro pilar para você começar a estudar esse instrumento aqui. O segundo é tu ter sido criado num ambiente musical. A tua família sempre teve músicos, ou tu ia sempre num CTG, tu ia num lugar onde tinha esse instrumento musical. O terceiro, que é o que a gente não explica, que é o que as pessoas que nascem com um dom musical mesmo, aqueles que têm a facilidade tremenda de aprender o instrumento musical. Mas a quarta e a mais importante é se você tem força de vontade. Sem isso, sem força de vontade, aquele que nasce com o dom não desenvolve o instrumento musical. Pode nascer com o dom, mas se você não tiver força de vontade ou querer estudar o instrumento, você nunca vai estudar ele. Algumas perguntas frequentes que muitas pessoas me fazem sobre o instrumento é: eu tenho 70 anos de idade, eu consigo aprender o instrumento? Consegue. Eu tenho 30 anos de idade, consigo aprender o instrumento? Consegue. Eu tenho 10 anos de idade, eu consigo aprender o instrumento? Consegue. Tá, com que idade eu posso começar a estudar o instrumento? É um instrumento um pouco grande, tá? Um instrumento menor seria um instrumento de 48 baixos, até menos ainda, mas ele é um instrumento um pouco grande. A criança ela tem que ser um pouco mais desenvolvida e eu sempre recomendo que a criança já saiba ler e escrever para começar a estudar um instrumento. Porque a gente tem uma forma didática sempre de leitura de partituras, então a criança tem que saber já ler a partitura para começar a estudar um instrumento. E ela tem que ser um instrumento adaptado para ela, porque senão ele fica muito grande, a criança não consegue desenvolver esse instrumento. Tá, e eu tenho 70 anos de idade, eu consigo também? Consegue, não tem mistério nenhum. Quanto tempo tu leva para aprender um instrumento? Que essa é, acho que, a dúvida mais. Será que em 6 meses eu saio tocando maneira grossa? Não é assim. Eu que estudo acordeon e outras pessoas que estudam esse instrumento, teoricamente, sabem que a gente nunca é um músico completo. Independente do nível que se está ou da quantidade de músicas que a gente toca, você nunca é um músico completo. Então você vai estudar a vida inteira música. Você vai morrer e se tu conseguir o teu espírito continuar estudando música, você vai continuar estudando música. Outra pergunta: valor do instrumento musical. Hoje o acordeon ele não é um instrumento, digamos, barato. Ele é um instrumento que parte de R$2.000 para cima, um instrumento que você consiga tocar, tá? Tem instrumento de 700 pila? Tem, mas não é um instrumento que vai estar em boas condições. Então, a gente parte desse R$2.000 aí, como acordeões de 60, 70, 80, 90 mil reais, né? Só por um exemplo, esse acordeão é um acordeão italiano, então, que ele veio da Itália. Hoje o valor dele é 7.500 euros, tá? O dólar é 7 pila, então é um instrumento que vale mais ou menos 50 mil reais. Então, tu tem variedades de valores de instrumento. O ideal seria você pegar um instrumento 80 baixos,
é o básico para começar a aprender a tocar um instrumento, para tu ter o instrumento. Outra coisa que me perguntam, eu preciso ter um instrumento para me aprender? Sim, isso é assim, ó, não devia nem ser perguntado isso. Ah, eu preciso ter o bisturi para saber fazer cirurgia. Claro que precisa ter o bisturi para fazer cirurgia, você precisa do instrumento. Você vai nas aulas, o professor te passa as coisas, você só desenvolve em casa. Você vai nas aulas, ele te orienta da maneira correta, você desenvolve em casa. Outra coisa que me perguntam muito, aula online, aula presencial. As duas são de qualidade. Aula online é mais difícil, porque você não tem o professor perto de você. Então, dessa maneira, as aulas online, você tem que ter mais dedicação. Na aula presencial, além de você ter a dedicação, ela fica um pouco mais fácil, porque o professor está ali para te orientar, está ali para te ajudar. Ah, o dedo é assim, o dedo é daquele jeito. E ele consegue estar perto, está transmitindo aquilo, está demonstrando para o aluno, que muitas vezes no vídeo não é tão interessante. Mas as duas aulas são de formas muito valiosas. Uma coisa que eu digo para vocês, não peguem qualquer professor de música ou qualquer professor de acordeão. Pesquisem a história dele, saibam se ele toca em alguma banda, saibam se ele tem faculdade, saibam se a carreira dele é interessante. Não peguem, vou aprender com o meu tio porque ele cobra 10 pila a aula. Ou vou aprender com o vizinho da prima, sobrinho da Janete que toca gaita lá. Que viagem é essa, velho? Procure um profissional na área, procure um músico, procure um cara que sabe da aula, porque tem muita gente que toca muito acordeon, mas às vezes não sabe da aula. E tem gente que sabe muito da aula e às vezes também não se dedica muito para o instrumento. Então, achar um profissional na área é extremamente importante para você aprender esse instrumento. Outra questão que me fazem muito sobre o instrumento é se eu já saio tocando música. Não, você precisa conhecer o instrumento, ou seja, tudo isso que eu já passei para você sobre o teclado, sobre o fole, sobre o funcionamento, como ele é um instrumento mecânico, o ideal é que você aprenda sobre o instrumento. Primeiro, conhecer o instrumento, como ele funciona. Segundo passo, você vai ter que passar pelos exercícios, pelas escalas, pelo conhecimento das notas, pelo conhecimento da música em si, não especificamente da partitura, porque tem muita gente que toca de outras maneiras também. Mas se for um estudo completo, também o estudo da partitura para esse instrumento. Que aí você vai ter uma construção do conhecimento cognitivo e musical correto. Então, sempre buscar conhecimento sobre o instrumento. E já que eu falei demais, vou tocar um pouco. Para falar especificamente do acordeão e do funcionamento dele, e nós vamos abrir o acordeão para a gente ver como é que é o funcionamento dele, eu vou falar com o Márcio Dutra, que ele é um luthier de acordeão e ele conserta também, que é chamado Ateliê do Acordeão, que a gente tem aqui na cidade de Passo Fundo. Olha que interessante, então a cultura ainda continua.
Vamos lá falar com o Márcio Dutra então pra gente desvendar um pouco dos mistérios desse instrumento. Primeiro, obrigado por ter recebido eu aqui no teu ateliê. E assim, cara, eu fiz vários vídeos sobre o acordeon, falando sobre a Todeschini, falando sobre o acordeon italiano, falando assim sobre a história, como é que se formou esse instrumento. Certo. E eu não abri ele. Eu pedi para que um cara que entendesse do negócio, que senão estourasse esse instrumento. Tranquilo. Primeiro, Márcio, eu quero saber assim, ó, quanto tempo que tu se envolve com esse instrumento? Cara, primeiro eu vou te agradecer, Davi, pela oportunidade. E te conheço há um bom tempo, né? Bastante tempo. Não vamos botar data, né? Vamos deixar quieto. Deixa só as tuas datas. Tá ótimo, então. Davi, eu me envolvo com esse instrumento aqui ó, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Direto. De segunda a sexta-feira, sábado até meio-dia. Tá? Qual é a tua profissão? A minha profissão é essa aqui. É trabalhar com a reforma e restauração do instrumento. Tá? Afinação, fole, mecânica, estética, tudo. Faz quanto tempo tu trabalha com reforma? Cara, deve fazer uns 22 anos por aí. 22 anos. Mais ou menos aí. E tu antes tocava o instrumento? Sim. Na verdade, o que te levou a consertar? Vou parar de tocar e vou consertar. Na realidade foi o contrário, né? Eu comecei a consertar para fazer a manutenção do meu instrumento. Tá? Porque eu já tocava baile, né? Já tocava com uma boa carreira aí de fandangos, tinha sarandeio, com Romário, com os músicos aqui da região, depois fui pro Raça Fandangueira, o Charruas, Novos Garotos, Garotos de Ouro. Então a ideia era consertar o meu instrumento, para que não tivesse que estar procurando um luthier, um técnico fazer isso. E nem tinha também tantos na época, né? Ou tinha? Eu acho que aquilo mais próximo era o seu Aristides, aqui em frente dos Bombeiros, né? Sim. Que é o tradicional, e aí Caxias do Sul. Né? Então Passo Fundo tem uma história de consertadores ou luthiers de acordeão bem antiga, então. Bem antiga. E aí eu comecei, foi engraçado porque daí eu comecei a levar o meu instrumento lá no seu Aristides, e ele já estava bem velhinho lá. Cheguei lá e ele pega essa chave aqui, vamos abrir, que isso daqui é uma coisa que tu resolve em casa. Eu digo, mas é só isso, seu Aristides? É só isso pro curioso. Pro técnico é diferente. Sim. Então ele começou a me dar umas indicações, eu comecei a consertar os meus, muitos erros nos meus, depois começa a acertar. E aí até que um certo dia um amigo disse assim, o meu instrumento quebrou isso daí. Eu digo, isso daí eu tenho em casa essa peça aí que no meu quebra fácil. Eu consertei dele, daí ele pediu para consertar de um outro amigo, e foi indo. E aí chegou o tempo que cansei da estrada. Tá? Porque o baile assim, você se motiva, você sai para tocar baile e você às vezes você fica uma semana, 15 dias, 2 meses, eu ficava às vezes 2 a 3 meses fora de casa. E aí você fica, poxa, tá na vitrine, é ótimo, entendeu? Você tá em cima do palco com 4, 5 mil pessoas dançando, nossa, não tem o que possa ser melhor, né? Mas aí chega um ponto que tu começa assim, até que ponto vale a pena? Financeiramente e com o tempo, né? Você vai chegar a idade vai chegar, entendeu? E você vai chegar um tempo que você não vai poder estar lá em cima fazendo a atuação que você está fazendo no momento, né? E aí, como eu já toquei, tinha uma história de tocar para CTG, invernadas aqui, eu digo, não, tá na hora de eu voltar para casa, me fixar em Passo Fundo mesmo, ter a família perto, ter o pai perto, mãe, os filhos junto, esposa, tudo, e aí fazer um negócio para mim, uma coisa que eu gosto, consertar o instrumento. E aí, mesmo assim, continuo acompanhando invernadas, Lala Miranda e outros grupos da região aqui, região do estado. Foi natural de Passo Fundo? Sou de Bela Vista e depois vim para Passo Fundo para estudar.
e fiquei a Passo Fundo. Tá. Um dos objetivos desse projeto, Márcio, é divulgar a cultura desse instrumento aqui da cidade de Passo Fundo. Certo. Hoje tu conserta acordeões só de Passo Fundo, da região, do Brasil, do estado. Da onde que vem gaita pra ti? Hoje, tu consegue levar o nome de Passo Fundo? Eu fui consertar lá no Márcio Dutra em Passo Fundo. Pra onde? Pra onde? Pra fora do país? Pra Argentina? Me diz aí. Não, hoje assim, ó, hoje eu tenho uma demanda de acordeões que vem de Cuiabá, de Campo Grande, Sinop, Minas Gerais, Contagem, Teixeira de Freitas, né? Que é uma cidade lá também. Paraná, Santa Catarina, lá da fronteira de Itaqui, São Borja vem instrumento. Então, tô bem feliz com o meu trabalho. Tu atende quase o Brasil inteiro, então? Quase o Brasil inteiro. Quase o Brasil inteiro. E fora, já veio gaita de fora para tu atender? Alguns já teve de passagem, que foi o caso do Alejandro, né? Sim. Um dia ele passando por Passo Fundo, teve um problema no instrumento dele, aí os amigos indicaram, veio até mim, eu consertei e ele seguiu a jornada dele. Hoje você vai procurar um cara para consertar gaita. Um cara para consertar gaita aqui, por exemplo, a nível de Rio Grande do Sul. A gente encontra, como encontrava, por exemplo, na década de 60, que tu tinha fábricas, quase 52 fábricas hoje. O que aconteceu com esse pessoal aí? Tu consegue me dizer se uns desistiram de consertar, desistiram de fabricar? É uma profissão escassa hoje um luthier de acordeão? É uma profissão escassa. Tá. O que acontece? As fábricas foram quebrando, né? Por que razão? O instrumento acústico foi sendo desvalorizado a partir do momento que o rock explodiu, né? Então surgiu muito teclado eletrônico, guitarra, e aí o instrumento, o acordeão foi esquecido. Em vez de você tocar o acordeão, você tocava um órgão, um instrumento eletrônico, que era muito mais visado, né, para o período, digamos assim, né? E aí as fábricas foram se acabando aos poucos, né? E aí o pessoal também, quem fazia a manutenção foi desistindo, porque assim é um instrumento que exige muita paciência, exige muito tempo de trabalho em cada acordeão, dependendo de cada problema que ele tem, é muito tempo de trabalho em cima, tá? Você tem que ter paciência, tem que ter um certo conhecimento. Temos problemas de peça, hoje já estão mais fácil porque a gente consegue importar muitas peças, 95% vem da Itália, já vem as peças prontas, mas em alguns casos a gente tem que confeccionar a peça ainda, né? Então por esse motivo o pessoal foi desistindo de fazer manutenção. Quem trabalhava com esse tipo de negócio. Hoje tu está em contato com o mercado europeu, digamos assim, da Itália, trazendo peças e sempre trazendo instrumentos, né? Sim. Um acordeão que eu falo também é o acordeão Todeschini, que ficou muito famoso no Brasil inteiro, né? Sim. Gonzaga, muita gente utilizou dentro do Rio Grande do Sul, fora, Argentina. O que tu tem a me dizer? O que Todeschini por Márcio Dutra? O que é o Todeschini para ti? O que representa, como é que ficou famosa, por que ficou famosa? Cara, a Todeschini, ela assim, ó, os indoors eram os irmãos Bertucci. Sim. Eles que foram aprimorando e dando ideias e aprimorando o instrumento. Explica o que é indoors. É aquela pessoa que se dedica a dar opiniões ou indicações do que ela pode ser melhorada, né? E aí a fábrica lhe dá um instrumento para você utilizando e apontando os defeitos e as qualidades, para que se possa ao tempo ser deixando o instrumento mais perfeito possível, né? Certo. E eles eram os indoors. Eles eram indoors. Então cada viagem que eles faziam, eles vinham, deixavam o instrumento deles, pegavam um outro e tocavam. Tem que melhorar, tem que estar muito pesado, tem que ser um instrumento mais leve, tem que ser um instrumento mais macio de tocar, entendeu? Até pela jornada que eles tocavam, né? Era muito shows. Então aí começaram assim, não, tem que ser um instrumento um pouco mais leve, pra gente aguentar o tirão, né? E aí foi indo, né? E é um instrumento de qualidade? Muito. Mas não podemos desmerecer os outros, né? Sim, hoje a fábrica pegou fogo em 72. Sim. 72, então a gente não tem um instrumento menos de 40 anos hoje. Não. Conseguir fabricar. Não. A não ser que tenham comprado a marca, né? Não. Então, um instrumento de 40 anos,
para durar, tem instrumentos muito mais antigos, né? Sim, sim. Eu mesmo tenho um instrumento de 1940 que ainda toca e ainda funciona de maneira razoavelmente bem, né? Sim. Então, alguma qualidade tem. Claro. Qual é a qualidade que tu acha que a Todeschini buscava no instrumento dela? Um instrumento forte, um instrumento mais, digamos assim, que tivesse peças que aguentassem o tempo, ou fosse um instrumento fabricado à mão, de qualidade para durar mesmo? O que eles buscavam na fabricação dela? Tu que já abriu ou já trabalhou com esse instrumento? Qual é o que tem de qualidade hoje dentro do acordeão Todeschini? Assim, ó, a Todeschini, como também outros acordeões que a gente, né, nacionais aqui, eles trabalhavam muito com qualidade de madeira, procuravam muito a mão de obra qualificada. Como ela era montada toda artesanal, então tinha todo aquele processo da pessoa ir adaptando o instrumento e ajustando as peças para que tivesse um melhor funcionamento com o menos desgaste possível. Por isso se torna um instrumento que não estraga tão fácil, né? Mas temos também outros instrumentos. Temos Somense, Sonola, Marinella, Universal. Não dá para desprezar esses instrumentos. Às vezes o pessoal diz assim: ah, mas o melhor instrumento é o Todeschini e os outros são inferiores. Até porque tinha 52 fábricas. Tem muito instrumento na época vendido. E por que a Todeschini ficou tão famosa? Muito instrumento muito bom. Muito instrumento bom mesmo, assim, ó, que tu possa dizer assim, às vezes tu olha o instrumento e diz assim, pô, mas essa marca não é tão reconhecida. Aí você pega o instrumento e se impressiona pela qualidade. E claro que o que acontece? A Todeschini procurava selecionar um pouquinho mais a questão de qualidade de madeira, de material, enquanto os outros iam jogando, né? Madeira um pouco melhor, um pouco mais defasada, digamos assim, nem tanto, né? Mas assim não se preocupava muito em selecionar muita madeira, né? Comprava-se o lote de madeira e ia fabricando. Então nesse meio lote de madeira, como até hoje acontece, você pega um pedaço de madeira que é de ótima qualidade, o instrumento sai ótimo, lá um certo pedaço, a madeira não é tão boa e o instrumento já fica um pouco inferior. Sim, mesmo sendo o mesmo lote de fabricação. Mesmo lote. Tu consegue mostrar para nós o funcionamento dela? Vamos lá. O acordeão, então aqui nós estamos com o acordeão do Davi, uma piatanese, né? Isso mesmo. Instrumento italiano, fabricado praticamente novo, né, Davi? 2016. 2016. Funcionamento. Mecânica de teclado, onde você, ao pressionar a tecla, você abre a válvula de ar. Tá? Depois nós vamos explicar como é que funciona a parte de som. Abre a válvula de ar, o ar entra com o funcionamento do fole, ele suga o ar, fazendo com a palheta vibre, e ao fechar com a válvula aberta, ele vai fazer a outra palheta vibrar, que é aqui, né? Ó, quando você abre o fole, vibra uma palheta, quando você fecha, vibra a outra palheta que está do outro lado. O que é os castelos, os Caixilhos. Caixilhos? É isso aqui, ó. Desmonta pra nós aí. Vamos lá, vamos tirar Vamos desmontar, a galera. curiosidade aqui. Temos que ter cuidado assim, ó. Pessoal em casa, assim, não tenta desmontar o instrumento, porque é muito delicado. Caixilho. Aqui está todo o musicamento do instrumento. Sim. Tá? Aí as combinações de vozes, tá? Você tem aqui clarinete, aqui você tem musicamento de piccolo, são tamanhos diferentes de palheta. Quanto menor, mais agudo. Quanto menor a palheta, ela mais vibra, mais agudo fica. Quanto maior, ela vibra com menos intensidade, mais grave. Dá pra dizer que é uma gaita de boca? Mesmo funcionamento de uma gaita de boca, um castilho? Exatamente. Digamos, o instrumento, o acordeon é um pouquinho da evolução da gaita de boca, né? Veio lá da Sheng, né? Sim. Então foi aperfeiçoado e introduzido um fole. Isso aí. Pra tocar. Pra tocar. E a questão do baixo ali, da baixaria. Mostra os caras. Caixilho? Dos baixos aí. Tá. No caso aqui nós temos um acordeon com baixo em L. Tá? Isso é interessante. Que é o baixo. Por que baixo em L? Porque tem esse caixilho
em forma de L, tá? Então é feito o baixo em L. O que é o caçoto? Caçoto nada mais é do que uma câmera de ressonância, tá? É essa ressonância deitada aqui, ó, onde você tem os caixilhos que estão na ressonância, eles ficam na posição deitada. Aí você tem dupla ressonância ou simples ressonância. Se for dupla, você vai ter 2 caixilhos. Se for simples, você vai ter um caixilho só, tá? Se você olhar na parte do teclado, você vai ver que ela tem uma caixa de ressonância aqui. Dentro da chave. Dentro da chave aqui, tá? A válvula está lá dentro. E aí faz com que o som ressone lá dentro. E ele muda a sai. característica do som. Ele pode deixar um pouco mais médio e também ao mesmo tempo mais aveludado, tá? Mais grave também? Ele ressona um pouco mais de grave, te dá uma impressão de mais grave, tá? Porque o que acontece? Ele vai fazer uma ressonância do som, e como você tem os médios e agudos mais fora, então ele vai te dar uma harmonia de instrumento um pouco mais encorpado o som. Sim. Tá? Ele vai valorizar um pouco mais o grave e vai destacar um pouquinho mais o agudo, que é os que os acordeões polifônicos já não tem. Ele já parte do médio para o agudo, né? Uma pergunta de intermédio, assim. Tinha acordeões caçoto fabricado no Brasil? Teve. Fábricas nacionais? Teve. Qual? Teve o acordeão Scala. Scala. O acordeão Que era o mesmo esquema de caçoto? Deitado e tal? Isso, mesmo esquema. O acordeão Scala foi o único que eu conheci até o momento e que eu tive o prazer de pegar. O acordeão Scala modelo Super 8 com dupla ressonância. É. Segundo informações, foram fabricados muito poucos desse instrumento. Foi uma tiragem, na verdade. Uma tiragem. Até em questão de tentar competir com o mercado italiano, né? O mercado europeu, enfim. Falando dos baixos, tem caçoto na baixaria? Não tem? Verdadeira polêmica que tem. Na verdade, está falando do baixo em L, né? Isso mesmo. O que seria o caçoto? Na verdade, assim, ó, o baixo em L, ele te dá uma valorização um pouco maior nos graves, mas não quer dizer que seja um caçoto, tá? Ele te dá a disponibilidade de você colocar notas mais graves sem, por exemplo, assim, ó, você ter problema dela raspar no fole interno, tá? Porque você vai dizer assim, eu tenho um acordeão com baixo em L, tem mais grave. Não necessariamente, porque se você pegar os acordeões, os Baian, por exemplo, ele tem muito mais grave do que um acordeão em L e o musicamento está em pé normal. Só que o que acontece? A caixa de ressonância dele é muito maior. Então ele tem espaço dentro para ter um musicamento em pé. No caso do instrumento desse, onde o caixilho já está no limite, se você colocar o musicamento em pé, o que vai acontecer? Quando você manusear o fole, ela vai enroscar o palhetamento no fole, quando vibrar. E aí quebra a palheta, desafina e assim. Tá? Então, essa foi uma maneira mais correta que foi encontrada de fazer, para se valorizar um pouco mais o grave. E claro que o acordeonista, quando estiver tocando, ele vai sentir uma vibração do instrumento, porque a palheta está lá dentro, né? Então tu vai sentir o instrumento vibrando e isso te dá uma sensação de mais grave. Quando tu fala em competir com o mercado italiano, hoje é o maior mercado de produção de acordeão? Eu acho que sim. Ou Alemanha ou outro país? Eu acho que de fabricação de instrumento ainda a Itália tá na frente. Quantas fábricas tu acha que tem na Itália hoje? Não saberia nem te dizer. Mas muitas. Tem bastante. Na verdade, assim, fábricas são poucas. O que existe bastante são montadoras, né? Montadoras. Hoje se eliminou muito a questão de fábrica, partir do zero e montar uma gaita. Não. Hoje já tem pessoas especializadas em fabricar a caixa de ressonância, tem pessoas especializadas em fabricar só fole, tem pessoas que fabricam só o musicamento, tem pessoas que fabricam só a parte de teclado, botões, entendeu? Então eu quero montar uma montadora de acordeão.
Eu entro em contato com o cara que fabrica a caixa, eu compro a caixa de ressonância, eu compro a tampa, depois eu moldo o desenho que eu quero, eu entro em contato com o cara do fole, ele vai me vender o fole, eu compro musicamente de quem eu achar que vai ficar um instrumento bom, e eu monto o instrumento. E assim é feito. Uma montadora de instrumento. Montador de instrumento. E assim as maiores fábricas, a maior fábrica hoje, eu acredito que ainda é a Scandale, que deva ter aí seus 12, 14 funcionários. O restante das outras fábricas... Esse instrumento é um instrumento de madeira. Madeira. Tecnicamente é um instrumento de madeira. Sim. Muita gente acha que pode consertar em casa, né? Agora vamos mudar um puxão Sim. de orelha, né? Sim. Mas não conhece muitas das coisas que são, por exemplo, fixadas às palhetas. É super bom que se fixa uma palheta? Tem O que é super... fixado a uma palheta? Com cera. Cera de abelha. Cera da abelha. Só que essa cera não é uma cera que vai comprar ali e vai derreter, vai colocar. Sim. Ela é feita uma composição de cera. Eu uso mais um óleo lubrificante, que é para não ter perigo de enferrujar o palhetamento. Sim. E mais... Palhetamento inox. Palhetamento é aço. Aço. Aço temperado. E mais um outro umbreu para dar mais liga. Tá? Então são 3 composições, aí tem a quantidade certa. Outra coisa, o acordeão é um plástico que tem por fora, que fica esse brilho? Sim, não, é um celuloide. O que é o celuloide? Celuloide, ele é uma capa que ele vem assim, ó, dura. Sim. Tá? Isso aqui a gente coloca num tanque de inox de molho por 12 horas, dependendo da solução que eu uso, às vezes um pouco menos. Aí ele vai ficar maleável, ele vai ficar assim, ó. E aí a partir desse momento, o instrumento estando pronto, sem nenhum risco ou defeito, aí ele é aplicado, colado com o próprio solvente químico. Sim. Tá? E aí deixa secar. Então não é uma tintura que tem na gaita, Não. não é pintado, Não. que nem um carro. Tem a lata Hoje tem pintada, instrumentos já né? que é pintado. Até pela questão de tentar diminuir o custo, né? Sim. É muito mais barato hoje e muito mais fácil você fazer uma pintura do que você aplicar um celuloide. Tradicionalmente, do que é feito hoje o teclado e os botões da baixaria? Madeira, plástico, Tu diz a tecla? a tecla. Isto. Plástico. E o fole? Papelão. Papelão mesmo. Papelão. Tratado ou um papelão comum? Não, papelão próprio para isso, né? Esse aqui já é um papelão. Os papelões que eu uso também vêm todos da Itália, já vem dobrado da Itália. Tá? Então, papelão, nos cantos pelica Sim. e cantoneiro de metal. Para proteger o instrumento. Aí por fora vai o tecido para dar a cor interna do fole e o acabamento de brum ou percalina, né? Márcio, obrigado por ter recebido então a minha aqui no teu ateliê e ter demonstrado como é que é o funcionamento, como é que a gente trabalha e também divulgar o nome de Passo Fundo, porque o Passo Fundo tem bons profissionais, Ótimo. tem bons músicos e com certeza tem excelente consertador de acordeon, um grande luthier aí e um cara, gente fina e gente boa. Então, obrigado, Márcio. Eu que te agradeço, Davi, pela oportunidade e sempre que precisar, tá em casa. Eu gostaria que tu deixasse o teu telefone, Márcio. Vamos lá? Se alguém quer entrar em contato, consertar ou comprar acordeon, tu não vende, né? Cara, temos algumas indicações já de instrumento, tá? Eu sou um pouquinho xarope assim, com instrumento. Então, quando o cliente me pede algum instrumento, a gente já procura um instrumento que tu diga assim, é um instrumento que tu vai usar, não vai te dar problema, Sim. entendeu? Independente de marca, de tamanho, de valor, entendeu? Mas eu gosto de sempre quando apresentar um instrumento para o cliente, que ele esteja todo revisado, para o cliente sair seguro do que está adquirindo. Tá? E sempre quando o cliente for comprar um instrumento, pode tirar foto do instrumento, pode me mandar aqui, entendeu? Pode perguntar, Márcio, vale a pena? Vale. Em que ponto que vale a pena adquirir um instrumento? Sim. Qual é o melhor instrumento para você adquirir? Aquele que você pegar e você se sentir bem. Instrumento você pegou, sentou no corpo, você foi tocar ali, ficou gostoso, sabe tocar? Esse é o melhor instrumento.
Não existe melhor marca, melhor instrumento, maior, menor, não existe. Para cada pessoa vai ter um instrumento. Então sempre quando você for comprar um instrumento, ignore, tá? Marca. Não se preocupe, tem que ser Todeskine, tem que ser Scandale, tem que ser... Hoje tem muitas marcas no mercado e você tem que procurar aquele instrumento que te satisfaça. Entendeu? E é por aí o caminho. Então sempre que precisar, liga aí 3312 1293 ou 99999 5110. Fala comigo, que precisar, estamos em casa. Então, para fomentar um pouco da cultura gaúcha e da cultura do acordeão aqui na cidade de Passo Fundo, que é também um dos objetivos desse documentário, eu vou trazer para vocês um músico, acordeonista aqui da cidade. O nome dele é Miguel Pereira da Silva e ele leva a cultura do acordeão e a cidade de Passo Fundo pelo Brasil inteiro e fora dele também, desde o ano de 1954. Então, com vocês, Miguel Pereira. Miguel, desde quando que tu toca acordeão? Eu toco acordeão desde 1954 que eu comecei. Qual a idade? Com 6 anos, né? 6 anos, daí com 8 anos já comecei a participar dos bailes que meus irmãos tocavam, né? E aí então fui me espelhando por eles e fui aprendendo assim, junto com eles. Comecei tocando pandeiro, né? Depois que passei para gaita. Então nessa faixa aí de tempo que eu comecei foi com eles. Tu teve professor na época? Não, nunca tive professor, cara. Eu tinha muita vontade de ter, mas na verdade quando falava em professor de música eu tinha vergonha de, eu vou fazer o que lá, né, tia? Sim. Então, e até meus irmãos também não forçaram muito, né? Ficou assim, eu fui aprendendo meio junto com eles, assim, e quando eu vi eu estava tocando gaita, assim. Que ano que tu começou a tocar profissionalmente? Profissionalmente, eu tinha 14 anos. Foi em 1969, por aí. 69 foi o primeiro baile que eu toquei, já digo que foi aqui no Mato Castelhano, inclusive, pertinho aqui. Primeiro baile. Com teus irmãos tu tocou? Não, ali já era, meus irmãos já tinham parado, né? Eles já tinham desistido da música e casaram e tal. Então foi teu primeiro contrato, assim, pago? Contrato pago, o primeiro baile meu foi em 1969, no Mato Castelhano, juntamente com o Américo Lima e o Apolônio Araújo. Tu é natural de Passo Fundo, Miguel? Sou natural de Passo Fundo, nascido e criado em Passo Fundo. Sempre morou em Passo Fundo? Sempre morei em Passo Fundo. Diga pra mim e pra todo mundo, qual a importância do acordeão pra ti? A importância do acordeão pra mim, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Eu jamais na vida eu pensava que eu ia chegar no ponto que eu cheguei, sem estudo, né?
E praticamente eu sou um autodidata, né, cara? Que eu, quando conheci a gaita, que eu peguei os primeiros passos da gaita, eu senti que eu ia ter aquela possibilidade de aprender alguma coisa. E fui indo e aprendi e acabei gostando. Então a gaita, para mim, eu tenho uma admiração por o instrumento que é, né? De toda a riqueza de música que tem dentro de uma gaita, que isso é infinito, vamos dizer assim, né? A gente sempre vai estar aprendendo, né? E então eu adotei essa maravilha do som da gaita, entrou na cabeça de que não vou aprender de qualquer forma. E tu poderia ter seguido tocando pandeiro, por exemplo. poderia né? ter seguido tocando bateria, pandeiro, bateria, que eu toquei bateria e gosto, por sinal, né? Mas o instrumento que daí eu mais me apeguei foi com a gaita. Só que infelizmente eu não estudei. Se eu tivesse estudado, talvez eu seria mais um pouco completo, um músico mais, né? Que conhecia inclusive o instrumento. Se tu me perguntar escalas de gaita, eu não vou saber te explicar. Nada. As minhas escalas que eu faço é tudo do meu jeito, né? Tudo do meu jeito. Sim. Então, por isso que eu admiro muito esse instrumento e a gente sente, porque a gente tem uma passagem muito pouca, muito curta nesse mundo velho, vai ter que... Passo Fundo foi muito divulgado na década de 60 ali, principalmente pela história que tu me contou, que tu tocou junto com o José Mendes, né? Sim. Que ano tu foi tocar com o José Mendes? Rapaz, o Mendes foi em 1969, 70 até 71, uns meses antes dele falecer, né? Então foi assim, acho que em torno de uns 2 anos e meio, né? Mas ali eu já estava mais maduro na história, eu já tinha um parceiro e tal, a gente tinha a dupla ali com o Benhur e tal, então a gente sabia quase todo o repertório do Mendes, então se tornou fácil, né, cara? E eu fui aprendendo, né, Davi? Eu fui tocando com músicos já formados e os caras foram me passando e eu fui aprendendo, fui pegando assim, né, de ouvido e tal, e hoje eu faço aquilo que eu tenho condições de fazer, que eu sempre tive condições de fazer, eu faço do meu jeito, né? E então a gaita para mim é uma... Fala quem que é a tua referência aqui em Passo Fundo, de acordeonistas que você tocou, que você conhece, ou que já faleceram, que são mais velhos do que você. Cara, olha, se eu falar assim, eu vou... Tem vários, né, cara? Mas o cara que mais foi uma referência para mim, com quem eu aprendi muita coisa, e era um grande mestre de gaita, foi o Antônio Martins dos Santos. Sim. Esse cidadão aí, ele era muito bom, cara. Ele era um cara muito bom mesmo. Então eu aprendi muito com ele. Porque quando meus irmãos pararam e daí o Américo também parou e tal, eu fui trabalhar com ele, né? Fui trabalhar com o Rancho Velho. O apelido dele era Rancho Velho. Então ele tinha assim uma vida sobre a música que ele conhecia muito. Ele era muito fantástico, assim, demais, né, cara? Eu aprendi muita coisa com ele, devo muito a ele. Sim. Né? Então a gente sente falta disso aí, desses caras aí. Ele dava aula também, Miguel? Não, ele não dava aula. E o próximo foi o Ivinho Stefani, né, cara? Sim. O Ivinho Stefani também foi um cara assim que... De professor de gaita da época, tu se lembra de algum? Olha, cara, o professor único que eu conheci e até tive assim, por incrível que pareça, por uma brincadeira, eu conheci ele numa festinha. Sim. E ele disse: Miguel, vai lá em casa que eu vou te passar umas harmonias de gaita lá, que foi o Tito Mesquita. Eu fui lá. E ele me passou, mas me passou muito pouco, porque logo em seguida ele faleceu, cara. Sim. Então já foi tarde, né? E aí então
peguei aquelas coisinhas que ele me passou, eu peguei, que eu tenho até hoje na cabeça, de harmonia e tal, de umas músicas que eu precisava e tal, né? Então, como não tinha colocação, até ele me disse assim para mim, para que tu quer pegar a colocação? Fica na tua, faça aquilo que tu sabe fazer e continua assim, eu só vou te passar isso aqui. Se tu conseguir pegar o que eu vou te passar aqui, você vai ficar tranquilo, perfeito. Falando assim sobre Passo Fundo, a divulgação do acordeon aqui na cidade, que é um dos objetivos do projeto, tu acha que Passo Fundo tem uma história sobre o instrumento, de músicos, de professores, relevante para o Rio Grande do Sul? Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem, com certeza. Desses instrumentistas, acordeonistas que você conhece, assim, vamos falar de você. Tu começou a levar Passo Fundo, né? Com o nome de Passo Fundo, eu sou o gaiteiro Miguel Pereira de Passo Fundo. Que ano que tu começou a levar a tua gaita para fora da cidade, para fora do estado? Para fora do estado? É. Em 69. 69 foi bem na época que eu comecei com o Mendes ali. Ali que se expandiu, né? Que anterior era só aqui na região. Do Brasil? Só no Rio Grande do Sul. Qual estados que tu tocou? Do Brasil, Roraima, Manaus, a gente fez. Fora do Brasil, Montevidéu, fui com o CTG Lalau Miranda, fizemos apresentações, tocamos baile gaúcho lá em Montevidéu. Paraguai, aqui na Foz do Iguaçu, né? Na Argentina, ali na Santo Antônio das Missões, aqui perto aqui de Passo Fundo. Aqui, E essa região do Mato Grosso? Região do Mato Grosso, a região do sul do Mato Grosso inteiro. E mais ou menos a metade do norte do Mato Grosso eu tive a oportunidade de tocar baile. São Paulo, Rio de Janeiro, tudo isso a gente fez baile gaúcho mesmo, cara. São Paulo, os primeiros bailes gaúchos, Tapicirica da Serra ali, foi os tropeiros que tocaram baile ali. Depois começou a entrar os serranos, os mirins, enfim, os monarcas e aí expandiu, né? Você nasceu em Passo Fundo e vive hoje em Passo Fundo. Vive em Passo Fundo. Qual é a cultura que tu defende hoje, musicalmente falando? Eu defendo a nossa cultura gaúcha, né, cara? Isso aí eu não arredo o pé nem um pouquinho, porque foi uma coisa que onde eu me fiz gente, me fiz como um gaúcho representando o nosso Passo Fundo, aonde quer que a gente fosse, né? Onde a gente andou, por onde a gente andou, sempre representando, falando o nome de Passo Fundo. Então eu sou muito feliz com isso, por ser um passo-fundense nascido e criado aqui, né? Se o Miguel Pereira hoje não tocasse gaita, o que o Miguel Pereira seria? Seria talvez, como sempre fui motorista, né, cara? Porque eu trabalhei vários anos como motorista de caminhão, ônibus, enfim, e graças a Deus estou aí, né? Tu ganhou dinheiro com gaita? Não ganhei, cara. Não ganhei, mas deu para mim viver. Eu consegui, na época que eu vivia só da música, eu consegui formar uma família, né? Não era aquela vida tranquila assim, porque sempre estava faltando uma coisa, né? Porque Sim. Você não conseguia dar a volta por cima, você tinha muita despesa. Era sustentar o conjunto mais a família, então seria duas famílias para sustentar, e mais ainda a condução para botar na estrada, né? Sim. Porque as minhas viagens eram longas. Só para ter uma ideia, eu teve épocas ali nos anos 80, de 70, 80, 90 ali, às vezes era visita em casa, às vezes a gente vinha em casa, dava uma voltinha só e voltava para o Mato Grosso, era direto, né? Então tá aí, tem testemunha, tem os guri que tocavam comigo, estão tudo aí para falar isso, era maravilhoso. Então a gente conseguia manter, mas não sobrava dinheiro. Por quê? Porque a despesa era grande e você tinha que manter o conjunto, você tinha equipamentos de som, Sim. Você tinha que botar carro na estrada, então era assim. Mas dava para... Eu vivi tranquilo, assim, não que vivesse faltando as coisas, não. Tranquilo, deu para viver um pouco. Aí quando não deu, eu vim trabalhar e passei para outro lado e tal. Mas nunca largou do instrumento? Mas não, nunca abandonei instrumento de jeito nenhum. Conta aquela história do cara que tu se relacionou também, que é o Teixeirinha. Teixeirinha. Que idade tu tinha naquela época? O Teixeirinha eu tinha 7 anos, cara. 7 anos. Eu tava começando, tocava só em dó maior.
Eu tenho uns parentes meus que moram ali na Petrópolis, inclusive moram ali ainda, né? Minhas primas, os caudilhos já faleceram tudo. Meu tio casava uma filha dele, uma prima minha. E na época o Teixeirinha tinha o barraquinho dele de tiro-alvo ali na frente da Grenal, ali na avenida, perto do Sesc ali. Sim. E o meu tio contratou ele para tocar no casamento da minha prima, né? Daí ele disse, mas eu ir lá só eu de violão e tal, né? Daí o tio disse, não, mas isso aí é só entre família lá, é pouca gente, não é muita gente, porque nós gostamos dos teus programas e tal, né? Não, então tá, vou. E tem um sobrinho meu que toca uma gaitinha lá, tá começando, tá aprendendo e tal, mas ficou assim no ar aqui. Que ano isso? É de 54, né? E aí então ele vamos na festa lá e tal, mas eu não levei, era uma gaitinha 80 baixo, pai tinha, né? Daí tá lá, por lá. Não levei a gaita, inclusive. Vamos pra festa. Daí dali a pouco chegou um táxi. Desceu aquele cara ali, terninho branco, camisinha preta, gravatinha branca, sapatinho branco, violãozinho, pendurou assim, liberou o táxi e foi. Aí o tio foi lá, recebeu ele e veio, né? Entrou lá pra dentro, fomos almoçar, daí a música era após o almoço, né? Daí chegou na hora da música, ele cantou lá a primeira, umas 2, 3 músicas, né? E daí perguntou ao tio, mas e o gaiteiro? Cadê o gaiteiro? Daí, mas tá aí, mas e a gaita? Cadê a gaita? Digo, tio, mas eu não trouxe, capaz, eu não sei tocar, né? Digo, só sei tocar em dó maior, mas é o tom que eu canto, cara. Só cantava em dó. Daí o tio disse, não, então cante mais umas 2 que eu vou lá buscar a gaita pra ele. Daí o tio foi lá em casa, era pertinho, na chácara, né? Trouxe a gaita. Meu amigo. Tudo em dó. Dó maior. Daí chegou lá, trouxe eu uma vergonha, tremia que era uma vara verde, cara. Meu Deus do céu, mas o que eu vou fazer aqui? Eu não sei nada, o que o homem vai cantar, tchê? Eu escutava ele pelos programas de rádio só, né? Aí ele pegou e assobiou assim, né? Faz essa introduçãozinha assim, só isso, aí faz 2 vezes e deu. E eu larguei, né? Aí foi. E ele entrou cantando Shot Soledade. Shot Soledade. Shot Soledade. Ele tinha terminado de terminar a letra, né? E estava batalhando nela porque ele ia gravar, né? Gravou, enfim. Daí toquei mal, sei lá se deu certo, mas ele cantou tranquilo, bonito até. Não se lembra mais? Rapaz, aquilo ali pra mim foi uma Deus, eu larguei a gaita e tremia que nem uma vara verde. Mas que eu fiz, essa eu fiz. Me dá um jogo rápido aqui. Melhor marca de acordeão pra ti? Cara, tu sabe que eu sempre usei muito Todeskine, né, cara? E agora, de uns anos pra cá, eu troquei. Mas só por um motivo, porque pra mim é até demais, é muita gaita, pelo que eu sei fazer, né? Mas eu tinha sempre vontade de ter uma Scandale, uma gaita com outro som e tal, né? Hoje eu tenho uma Scandale. Mas a gaita pra mim sempre foi a Todeskine. Pra mim sempre foi a Todeskine o timbre de voz dela, né? Por ela ser uma gaita que se sai muito bem, né? Porque a Scandale já é mais aveludado, mais, né? Mais pesada, inclusive, também, né? Sim. Então pra mim, eu sempre tive a Todeskine na cabeça, assim, mas troquei. Quantas Todeskine tu teve? Eu tive 2, cara. 2. Eu tive uma de 80 abaixo e uma Artistic 4, que foi que é uma que eu tenho uma foto que eu tirei num baile que nós estávamos tocando com o Mendes, aqui em Santa Catarina, aí, Maravilha. E depois eu troquei. Daí eu peguei uma outra Todeskine Super 6, oitavada, né? Então são 3. São 3, né? São 3. Então eu tive 3 gaita Todeskine. Mas eu gosto muito, gosto muito. Quantos anos de gaita? Se for ir bem na contagem certa, eu acho que passa dos 50, né, Davi?
Passou 50 anos. Passa de 50 anos. Vamos, digamos assim, uns 51, 52 anos aí, porque... Se for professor, que idade tá, Miguel? Eu tô com 73 anos. 73. É. Então, se fosse profissionalmente, começou com 14. É. Então, é bastante. Eu Não vou fazer eu conta, comecei com mas é 14, bastante. né? Na verdade. É A bastante. partir daí, 14 anos, né? Sim. Então, Então, pra nós terminar, toca mais uma música aí, Miguel.